Alô pessoal, tudo bom com vocês? Que bom estarmos juntos. Vai começar a chover, gente. Tá chovendo e a gente teve que sair lá da chácara para vir gravar aqui na frente da farmácia. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui onde nós estamos. Olha só onde a gente tá aqui, ó, na Nicei, no posto de gasolina, porque a internet tá muito ruim lá na chácara e como a gente ama vocês, não podíamos deixar hoje sem a live. Então a gente veio pra cidade, gente. Saímos lá do campo hoje, da roça, pra vir aqui na cidade e ficar mais pertinho de vocês. Não teve jeito, a internet estava caindo demais, saímos correndo de lá, paramos o carro aqui, instalamos pra gente fazer a live para vocês. A gente anunciou ali que a gente queria começar a falar um pouquinho hoje a respeito da graça, né? Que eu acho que é um assunto tão importante. Então, mesmo que não tenha muita gente aí agora ao vivo, muitas pessoas têm falado pra gente que estão aproveitando para assistir a live depois e que tem sido importante. Então, vamos ver aí até quando que nós vamos segurar esses horários, até porque semana que vem nós temos novidades aí. Gente, hoje nós vamos contar as novidades para vocês dos nossos horários de reuniões. Então fique atento aí até o final da live, a gente vai contar como vai funcionar a igreja a partir da semana que vem. Tivemos 3 cultos lá na chácara, né? Eu achei que foi muito especial os nossos cultos drive-in. Acho que quem esteve lá aproveitou esse tempo. Ainda vamos descobrir aí se vamos fazer alguns para frente ou como vai ser. Que foi muito legal, né? Mas foi emocionante. Nós Pra achamos nós, pelo menos, muito que legal. ficamos lá em cima vendo todo mundo, né? Eu acho que é muito mais emocionante para quem tá dentro do carro, na verdade. Oi Lourdes, oi Toti, vamos ver quem mais tá aqui. Márcia, bem-vinda. Antoninha, sempre tá aí com a Antoninha, que gente. bom, querida. A Cris, o Oda. O Oda ou a Cris? Quem tá aí, o Oda ou a Cris? Acho que Os tá dois. A Nayara, primeirona aí, né? Que legal, Nayara. Saudade de você. Muito bem, então, queridos. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da graça. Vamos abrir a janela, que só nós vamos focar. Não, aí não pode, amor. Só desse lado aqui. Então tá. Então abre lá de lá. Então, pessoal, mas uma das coisas que nós queremos contar para vocês é que neste domingo nós vamos ter a nossa reunião. Nós vamos ter reunião. Que horas, meu amor? Olha quem tá aqui, bem, a Mineia. Que legal. Bem-vinda, Mineia. É às 10 horas da manhã, né? 10 da manhã, a gente tem reunião às 10 da manhã e à tarde... Eu acho que é 6, deixa eu só conferir aqui. Que ela eu tô tá conferindo os nossos horários. Ah, é bom também ver você, Antoninha. Muito bom. Vamos lá, a gente só tá conferindo o horário. Das 10 às das 11, 10 às 11 e das 6 às 7 da tarde. Então é das 10 às 11 e das 6 às 7 da tarde. Vamos ou 18 até 19. Dois horários, né? E ver como que vai. É 1 hora de culto, então tem que chegar 5 minutos antes, porque na hora que, né, quando der as badaladas lá no sino da nossa igreja, né, aí a gente... Vamos colocar um sino lá na igreja? A gente imediatamente vai... Novidade. Imediatamente a gente vai começar, ok? Então nós estamos aguardando vocês bem na hora, tudo bem? Vamos lá. Às 10 e às 18, a Lu aí falando. Lu, a gente tá aqui na frente da farmácia porque a gente tava sem luz, então você tem que compartilhar lá onde mesmo? No Evida para nós, tá legal? Muito bem. Pessoal, tem instruções para estes cultos. Primeiro, não é recomendado que pessoas acima de 65 anos de idade estejam conosco. Nós não vamos ficar lá, colocar uma polícia eclesiástica lá para controlar vocês, mas nós queremos convidar todos a virem, mas se você tem idade de grupo de risco, nós vamos passar o culto, estamos nos esforçando para fazer isso de forma ao vivo, online para você não perder nada, mas a recomendação, a gente vai seguir a recomendação. E a recomendação é para a gente não chamar você para o culto ainda, ok? Crianças, nós não temos estrutura para cuidar das crianças no domingo. Eu vou explicar por quê. Embora tenhamos pessoas prontas que gostariam de estar com as crianças, é impossível a gente restringir o movimento das crianças. Elas pegam brinquedos, elas põem a boca nas coisas, então não é garantido, a gente não tem como garantir a segurança delas nesse tempo, então as crianças a gente não vai poder receber lá no culto.
O culto é às 10 da manhã e às 6 da tarde, 10 da manhã e 6 da tarde. Ele dura 1 hora, sem crianças e não recomendado para os idosos, ok? 140 lugares lá. Então, realmente eu tenho a impressão que quem não chegar na hora não vai poder estar, porque quando der 140 a gente vai pôr uma plaquinha lá na frente, lotado, e aí a gente não vai mais poder receber, embora a gente quisesse estar com todos vocês. A gente vai fazer esse primeiro domingo e vamos descobrir como vai ser, se a gente vai precisar ou não de alguns horários a mais. A gente está com alguns projetos aí para durante a semana também. Queremos fazer algo especial para as mulheres na quarta-feira, para os jovens na sexta, mas aí a gente ainda vai divulgar e falar um pouquinho mais específico sobre isso em outro momento. Sem chance, Noeli querida. Que pena, sem chance, mas ela vai estar em casa bem no aconchego do seu lar e nós vamos fazer uma coisa bem especial de transmissão, né, para eles, ok? Então, eu queria convidar você agora para compartilhar o vídeo, como a gente sempre faz nesse momento, para a gente entrar no nosso assunto precioso dessa noite, que é como é que a gente anda pelo caminho da graça, quando é que a gente dá uma escorregadinha e tenta caminhar aí pelo caminho dos fariseus. Vamos descobrir se isso acontece com a gente? Compartilha aí esse vídeo, essa live agora. Né? Quando você compartilha é tão legal, porque as pessoas do seu relacionamento passam a ter acesso a gente também. Muitos que não são nossos amigos já estão começando a entrar no canal, já está funcionando porque vocês têm compartilhado. Posso contar com você? Aqui eu não tenho como olhar hoje, né? Não tenho computador aqui no carro, mas seria bem legal se você compartilhasse, tá? Eu vou tirar meu casaco aqui que tá começando a esquentar aqui dentro desse carro. Abrindo a janela aqui. Tá frio hoje, né, gente? Chove, daí dá uma refrescada, tá uma beleza esse clima. Gente, hoje lá na chácara eu vi uma coisa assim que aqueceu meu coração. Nós vamos montar lá em cima, na parte do cantinho da chácara, onde não era muito usado, um jardim de oração, um espaço para a gente orar, um espaço para a gente ir lá para a presença de Deus, um espaço assim, vamos ter um espaço que dá para umas 50, 60 pessoas lá, assim, com os banquinhos, com um espaço muito gostoso, mas também vamos ter bastante espaço aberto no meio das árvores lá. Uau, eu fiquei olhando a máquina trabalhar hoje, lá fazendo, organizando, fiquei cheio de alegria no coração. Até tomei chuva lá para ficar olhando. Tá bem especial lá. A máquina estava trabalhando nas coisas do condomínio, né? Do pessoal que tem os terrenos lá do outro lado da chácara. E o Valmir cedeu a máquina para trabalhar um pouquinho ali na chácara e arrumar esse espaço para nós. Então não sei quanto tempo vai levar, né, para esse projeto se tornar realidade, aí, porque vai precisar de alguns investimentos, mas a gente já está vendo pela fé lá um lugar que vai poder trazer a presença de Deus e incendiar muitos corações aí. E Débora, nisso, graça, né? Débora, graça, Débora. Eu acho que é tão importante. A graça de Deus, não as suas gracinhas, tá, meu amor? Então tá, eu vou tentar me conservar bem séria hoje. A gente tá aqui no centro, Rogério, você entrou por último, hein, né? Aqui, Rogério, nós estamos aqui, ó, Farmácia NC, que é o único lugar que a gente conseguiu uma luz que ficou boa, assim, porque a gente encostou o carro na vitrine e aí o que acontece? A luz de dentro, ok, fica... É que a internet estava muito ruim lá na chácara. Tá muito ruim a internet lá. Resolveu vir pra cá. Vamos lá, amor, graça. Mas enfim, eu acho que a graça de Deus é algo tão importante para que nós, como cristãos e como filhos de Deus, possamos compreender e usufruir dela. E eu acho que é algo que é tão mal compreendido, tão mal interpretado, tão mal falado, digamos assim. As pessoas falam de formas tão erradas a respeito da graça de Deus. E eu acho que nós precisamos ensinar mais a respeito disso, precisamos estudar mais, precisamos olhar. E a palavra de Deus fala tanto de graça. Se você pegar lá e colocar na sua Bíblia lá graça na internet, no Google, procurar, você vai descobrir quantas vezes a palavra fala a respeito de graça e quanto esse assunto é relevante na palavra de Deus para nós. Porque a graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. É aquilo que o Senhor nos dá
pela misericórdia dele. Nós não merecemos, mas ele estende a nós por amor. E eu acho que quando nós compreendemos essa graça de Deus revelada em Jesus e a forma como Jesus fez esse caminho, essa ponte entre nós e Deus através do seu sangue, do seu sacrifício, nos trazendo o perdão, a compreensão disso é vital para cada um de nós. Talvez uma expressão que a gente tem ouvido bastante na nossa vida seja: eu alcancei uma graça, alguém alcançou uma graça. E essa expressão, embora tenha sentido, sim, queremos respeitar as pessoas que dizem alcancei uma graça, ela é um pouco contraproducente no entendimento, porque a graça é exatamente uma coisa que Deus traz sobre a nós, ela nos alcança. Então a graça nos alcança numa necessidade nossa, mais do que nós possamos fazer alguma coisa para trazê-la para nós. Mas uma coisa que eu queria comentar hoje, que para mim é muito importante, é o momento da manifestação da graça de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que a graça, no próximo versículo, que vai nos alcançando e nós vamos sendo redimidos por essa graça. Agora, é muito interessante porque a graça, ela já foi liberada do céu sobre a nossa vida e ela vem sobre nós quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A plenitude da graça se instala na nossa vida e nós passamos a ter comunhão com Deus. E esse é o único caminho que pode nos levar a chegar a Deus, o caminho da manifestação da graça sobre nós. Jesus morreu naquela cruz, para eu e você termos um caminho aberto para o Pai. E é muito desrespeitoso quando nós tentamos chegar diante de Deus por outro caminho. E qual é o outro caminho que a gente poderia tentar chegar diante de Deus, Débora? Eu acho que as pessoas tentam chegar a Deus através de obras, através de fazer boas coisas, de algum sacrifício, Nós vemos tantas pessoas fazendo promessas aí, em busca de alcançar algo de Deus, como se pudessem comprar algo do Senhor. E às vezes até numa forma errada que aprenderam, Não por uma maldade, mas por uma ignorância, na verdade. E eu creio que não tem nada que nós possamos fazer para alcançar algo de Deus, para ganhar algo de Deus. É tudo por essa graça que Ele estende a nós. Então eu acho que duas coisas as pessoas fazem quando não entendem a graça de Deus. Uma, elas procuram fazer coisas que elas acham que elas possam alcançar Deus através de uma obra humana, E a segunda coisa, elas acabam achando que a graça libera elas para pecar, para fazer coisas e que esse perdão então já foi dado uma vez e não importa mais a forma como elas vivem. Então são dois pensamentos muito errados e muito contraditórios da palavra de Deus que impedem com que elas vivam tudo o que isso realmente significa. É muito interessante porque Quero ler depois. É quase como um contrassenso a gente imaginar que a graça nos expõe ao pecado, porque é muito pelo contrário. Imaginando aqui um casamento, o fato de uma esposa perdoar um marido ou de ela amar imensamente o marido e eventualmente perdoá-lo de alguma coisa que ele faça, isso vai fazer o marido amá-la ainda mais intensamente e se guardar para ela e cuidar dos seus olhos e cuidar das suas atitudes. Agora imaginar assim, uau, aquela esposa é muito perdoadora, o marido dela está livre para trair, o marido dela está livre para fazer coisas erradas, o marido dela está livre para ser rude porque ela é perdoadora. Muito pelo contrário, porque ela é uma grande mulher, esse marido vai dedicar-se, não porque ele tenha essa liberação, ele vai dedicar-se porque ele a ama e ele vai querer responder a esse amor. Com a graça de Deus é a mesma coisa, nós recebemos a graça e ela nos capacita a viver intensamente a plenitude dos sonhos de Deus para nós. Tem um versículo aqui em 2 Coríntios 13, 5, a partir do versículo 13, que é bem conhecido. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e
eis que se fizeram novas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Acho que esse trecho que fala que para que não vivamos mais para nós mesmos, para que não vivam mais para si, é exatamente o start da vida abundante que está proposta para nós em Jesus. Essa novidade de vida é a novidade que nós alcançamos através da graça de Deus. Então, nós não vamos mais viver pelo nosso esforço, nós não vamos mais viver condenados por causa do nosso pecado, nós não vamos mais viver embaraçados por causa das coisas desse mundo, mas então nele nós encontramos um propósito, nós encontramos uma força, nós encontramos uma motivação, nós temos todo o recurso que nós precisamos para nos manter firmes naquilo que ele mesmo propõe para nós, porque não é algo que nós vamos desenvolver sozinhos, nós vamos desenvolver junto com ele, junto com o Espírito Santo que habita em nós. Uma coisa que me deixa muito feliz de viver na graça e que a igreja viva na graça do Senhor é que quando as coisas são por mérito, então nós ficamos julgando uns aos outros. Nós pensamos, aquele rapaz lá, ele não pode tocar lá porque ele fez uma coisa errada. Aquele outro não pode porque ele ainda não ora tanto. Aquele outro não leu a Bíblia 5 vezes, não deveria estar falando, não deveria estar isso, não deveria estar aquilo. Mas a graça de Deus, ela nos coloca no mesmo lugar. Então nós não precisamos, quem vive pela graça não vive olhando para o que os outros estão fazendo, para que como deveria ser o outro, como ele deveria, ele vive servindo o outro para promover o outro, porque ele sabe que não é mérito dele. Então toda pessoa que considera alguém sem mérito para qualquer outra coisa é uma pessoa que há muito deixou da graça e já vive aquilo que é a plenitude do farisaísmo que tinha na época de Jesus. Aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus porque ele curou no sábado, rejeitaram os discípulos porque eles tiraram umas espigas de milha lá e tudo mais. Por quê? Porque eles tinham um caminho da lei, eles achavam que podiam chegar a Deus pela lei. Quando nós estamos vivendo na graça, acabou o julgamento, porque a graça nos coloca todos no mesmo patamar. A gente vive num mundo cheio de juízes, né? As pessoas se colocam no lugar de julgar umas às outras, de dizer se tá bom, se não tá. As pessoas andam num lugar de comparação, quando nós somos chamados para um lugar tão diferente, que é perto do coração de Deus, que é para entender esse amor, essa revelação de Jesus, que nos mostra esse coração perdoador do Pai e nos chama para esse mesmo lugar de perdão. E nós queremos que o Senhor quer restaurar esse entendimento da graça de Deus na igreja, para que nem as pessoas fiquem tentando conquistar algo pelo seu esforço, e nem as pessoas fiquem desvalorizando o amor e o sacrifício de Jesus, caindo no pecado, querendo usar de forma errada da graça de Deus. Então a graça de Deus nos chama para viver como Cristo viveu, não nos chama para viver de forma a desmerecer aquilo que o Senhor nos deu. É o valor daquilo que nós recebemos. Olha que alegria, a pastora Ademira e a família estão conosco, a Suzana. Dando uma passadinha aí, muito bom ver cada um de vocês. Gentila, Eliane, olha só, que legal, queridos. Nós queremos, nas próximas lives, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Hoje até falamos de fazer um pouquinho mais curto, porque estamos aqui na rua. Na verdade, pessoal, acabei de fechar o vidro aqui porque tinha alguém ouvindo um sonzinho aqui que não combinava com a nossa live. Então eu tive que ter graça e respirar aqui. Agora podemos abrir porque o rapaz já foi embora e o seu eletrofunk também. Isso nos ajuda. Queridos, o que acontece algumas vezes é que nós transferimos, inclusive para os nossos discípulos e para os nossos filhos, essa visão. Quando nós ficamos batalhando muito mais para que eles tenham comportamentos adequados do que para que eles tenham um relacionamento com Deus. Nosso chamado enquanto pastores, olha lá, estou aqui em São Paulo assistindo vocês, sou mãe do abençoado... Alexandre, olha só, que bom, querida. Seja bem-vindo. Muito legal. Sempre. Então, quando nós nos procuramos mais ficar tratando, lidando com o comportamento, você não pode fazer isso, você tem que deixar aquilo, você tem que deixar aquilo outro, você tem que tratar sua esposa assim, você tem que tratar seus filhos assim. A Bíblia, sim, ela dá as referências para nós termos uma vida boa em Deus, um caminho em Deus, mas... não vamos nos enganar, ninguém consegue viver cristianismo olhando ali escrito como deveria se comportar e brigando para se comportar daquele jeito. Ou a gente vive um relacionamento com Deus que
que nos impulsiona ao comportamento, ou nós vamos ter um cristianismo muito chato, muito doloroso, de ficar caindo, não conseguir se livrar do pecado, não conseguir fazer as coisas certas. Mas quando esse relacionamento com Deus nos toma, nós entendemos que realmente é viver na graça, não viver brigando com instintos, não viver brigando com as regras, mas mergulhar em Deus, e Ele vai nos colocar no lugar que precisamos estar. É isso aí. Enfim, discernir, conhecer a graça de Deus não é sobre viver dizendo não ao pecado, é sobre ter um sim tão grande dentro de si que isso te capacita a naturalmente dizer não para as coisas que são menores. Pessoal, nós estamos indo para a chácara. A Débora fala mais agora que eu. Eu acho que nós vamos orar e vamos terminar antes de ir pra rua, Vamos né, sair meu daqui, amor? né, meu amor? Até porque o nosso tempinho aqui já deu, né, querido? Eu só não tô querendo ficar mais aqui. Pessoal, Tem alguém vigiando nós aqui? então vamos lá, ó, levar vocês de carona com a gente pro lugar da bênção do Senhor. Não vai cair nada. E vamos que vamos. Vamos orar então, pedindo a Deus que Ele esteja nos... Eu vou orar de olho aberto. Vamos orar pedindo a Deus que esteja completando no nosso coração essa revelação de que Ele quer fazer em nós, através de nós, e não somos nós que vamos brigando para conquistar a nossa vida cristã. Pai, eu clamo por uma revelação do Teu Espírito sobre nós, sobre os nossos corações. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor esteja se revelando a nós, Pai, e a revelação de Jesus em nós possa completar a obra que Ele começou, segundo a sua própria promessa. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos nos comportar de uma forma que Te honre, que valorize a vida que o Senhor deu para nós, mas ajuda-nos, Senhor, a não tentar fazer isso por nosso próprio esforço ou merecimento. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus, eu oro que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos nessa hora, aqueles que estão assistindo a live, a Tua igreja nesses dias, Pai, aqueles que estão enfrentando dificuldades com toda a situação que nós estamos vivendo, deixa-os compreender de uma forma ainda mais intensa a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender o que o Teu Espírito quer falar conosco nesse tempo e nos capacita para vivermos debaixo dessa graça libertadora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A Débora caiu no meio da oração. Bem eu. Gente, foi uma alegria estar com vocês hoje, um pouquinho atrapalhados pela internet que não funcionou lá em casa. Esperamos não ficar fazendo muitas lives no carro, mas quando precisar a gente vem aqui, porque a gente não abre mão de estar com vocês 9h19. Então, amanhã, então. E amanhã tem live. Nós esperamos vocês. Beijo. Tchau, tchau.